Estamos estudando Josué capítulo 2, eu gostaria que vocês abrissem ali em Josué capítulo 2. Estamos estudando sobre aguardar o melhor momento para as decisões. Você precisa ter um momento certo. Aqueles que pedalam sabem que você tem que dar a pedalada certa. Se você errar, aquele pedal pode bater na sua canela. Aqueles que dirigem carro com câmbio manual sabem que tem que trocar a marcha no timing certo, no momento certo, tirar o pé da embreagem no momento certo. Aqueles que fazem algum doce ou bolo sabem que você tem que deixar no fogo mexendo e tem que, para dar o ponto, precisa ser no tempo certo. Tem alguns alimentos que, ao mexer os ingredientes, não pode ser nem um pouquinho antes, nem um pouquinho depois, senão você perde. Então tem que ser no momento certo. E esse momento certo, que o termo atual, novo aí para alguns, é timing. Você tem que ter o timing das coisas. E na vida cristã também é assim. Por exemplo, o autor de Hebreus, ele fala sobre o dia da salvação. O momento da salvação é quando? Hoje. Antes não, porque o antes já passou. E depois também não, porque você não sabe se você terá um depois. Tem que ser hoje. É o momento certo. E nós vemos aqui nesse texto que Josué está entrando com o povo. O povo passou pelo deserto com Moisés. Moisés deixou agora o seu sucessor, Josué. E Josué vai atravessar o Rio Jordão para entrar no território de Canaã, para conquistar as cidades e as 12 tribos de Israel, 12 tribos de Israel, se instalarem ali. E a primeira cidade que eles vão entrar é Jericó. E Josué envia 2 espias. Josué sabia bem o que era ser espia, porque ele foi espia também, para ver o que está acontecendo naquela terra, ver qual a melhor estratégia para que o povo entrasse ali. E ao enviar esses 2 espias, ele deu as orientações, e esses espias, chegando ali, não sem querer, mas propositadamente, eles vão à casa de uma prostituta. Isso é muito importante, porque numa casa de uma prostituta, entra-se e saem homens todo o tempo. Então, 2 homens entrando ali, talvez não levantariam tantas suspeitas. E acabou levantando mesmo assim, porque eram homens entrando, mas homens que ninguém tinha visto ainda. Mas eles vão à casa de uma prostituta chamada Raabe. Isso já mostra a graça do Senhor alcançando pessoas as quais não têm um proceder tão bom quanto nós. Nós sempre achamos que somos melhores do que todo mundo, né? Então, quando nós encontramos pessoas assim, nós podemos ou criticar ou louvar a Deus, porque a graça dele chegou até pessoas com esse comportamento. E Raabe os recebe, esconde aqueles homens. Eles passam a noite ali, depois ficaram sabendo que tinha homens estranhos ali na cidade, foram até a casa de Raabe, e Raabe mentiu. Ela disse que realmente eles passaram a noite aqui, mas eles foram, e vai por aqui, quem sabe vocês acham. E eles foram pelos vals. Vals é um lugar onde a água é rasinha, dá para passar ali a pé. Talvez eles atravessaram por lá, vão atrás deles. Mas de fato eles estavam na laje, no eirado. E aqueles espias foram cobertos de palha. E ela os escondeu ali. Depois ela deu alguma instrução para eles o que eles deveriam fazer.
subir no monte, ficar ali 3 dias para despistar mais ainda, e depois eles voltavam para a terra. Eu queria dizer para vocês que Raabe não é um exemplo para nós em alguma coisa, em outra ela é. Então você tem agora 2 sentenças que eu vou falar, e você deve seguir a primeira e desprezar a segunda. Raabe, a palavra de Deus diz que ela creu, e por isso ela foi justificada. Essa é a primeira sentença. Raabe creu e foi justificada. Segunda sentença da mesma frase, Raabe mentiu. Você deve seguir a primeira, a segunda não. A Bíblia nunca diz que Raabe foi justificada porque mentiu. A Bíblia diz que Raabe foi justificada porque creu. Fica só com isso. Não tenta confundir e achar que Deus está permitindo a mentira. Mas olha, deu certo, foi bom. Concordam que o mais importante aí foi ela crer e não ela mentir? Ela creu e foi justificada. Ela creu nos planos de Deus, nos propósitos de Deus, de que o povo de Israel entraria em Jericó e destruiria Jericó. E ela creu que se ela se aproximasse de Deus, Deus a salvaria. E ela está totalmente correta, ela fez isso. Quanto ela mentir, meus irmãos, eu creio que se ela não mentisse, Deus daria uma provisão. A Bíblia simplesmente relata. E como Jesus falou, o escriba sábio, versado na lei, o que ele faz? Ele abre o baú e tira coisas velhas e novas. O relato da Bíblia está aí. Você precisa compreender a palavra comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Se a palavra de Deus diz não mintais, será que agora pode? Não, nunca pôde. Nunca use Raabe e as parteiras do Egito para dizer vale mentir. Não, não faça isso, porque você tem que ficar com um princípio maior que está por toda a palavra de Deus. Você não deve mentir. Se pessoas mentiram, isso é com as pessoas e com Deus. Você conhece a palavra de Deus e sabe que não deve mentir. Às vezes você está na fila de espera de uma cirurgia, às vezes você está precisando passar num concurso, às vezes você precisa resolver um problema burocrático, outras vezes você recebeu um troco a mais de algum estabelecimento. Em todas essas situações, talvez você seja tentado a mentir. E eu digo para você, segundo o que entendemos da palavra de Deus, não minta. Nunca minta. Ah, mas eu estou perdendo a oportunidade da minha vida. Não. Quem cria as oportunidades da sua vida é Deus, não a sua mentira. Quem cria as oportunidades da sua vida é Deus, e não o agente de saúde. Quem cria as oportunidades da sua vida sempre é Deus. Não dependa dos homens e da sua mentira. Confie em Deus. E ainda que aparentemente ou no momento você seja prejudicado, não tem problema. Deus vai ajudar que tudo aquilo redunde ou resulte para o bem. Eu creio nisso, irmãos. E eu creio que se nós seguirmos aquilo que nós conhecemos da luz da palavra de Deus, quando nós estivermos em trevas, no momento de dúvida, nós vamos andar com aquilo que nós ganhamos quando nós estávamos na luz, e Deus vai clarear o nosso caminho. Então a Raabe aguardou o melhor momento para liberar os homens, quando o rei de Jericó exigiu a entrega daqueles homens, e ela agiu no melhor momento. Como buscar o melhor momento da sua vida? Eu
eu dou 3 conselhos para você. Ore. Sempre ore. Ore a Deus e Ele vai te ajudar a decidir coisas no momento certo. Também observe como que Deus está dirigindo a sua vida, quais as portas Ele está fechando, quais as portas Ele está abrindo, porque as portas que Deus fecha, ninguém abre, e as portas que Deus abre, ninguém fecha. E também aconselhe-se, peça conselhos, porque pessoas experientes que já andaram por certos caminhos, elas podem te ajudar, elas podem te ajudar a acertar, e a não errar também. Portanto, ore, observe e aconselhe-se, peça conselhos. A partir do versículo 8, que nós vamos estudar agora, nós vamos ver que a Raabe aguardou o melhor momento para liberar os espias. Versículo 8, antes que os espias, eu estou em Josué 2, tá bom? Josué 2, 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Eirado então é uma laje, né? Ela foi lá em cima conversar com eles. Versículo 9, e lhes disse, então Raabe falando para os espias: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados. Então os espias estavam mentindo, ou pelo menos os espias estavam com uma percepção errada, porque os espias, exceto Josué e Calebe, 10 espias falaram o que a respeito do povo da terra? Que eles eram grandes, nós éramos gafanhotos, nós nos sentíamos assim, e assim também eles nos viam. Você não sabe como eles estavam se sentindo. Raabe fala: todo mundo da terra está apavorado, com medo, porque nós conhecemos a fama do Deus de Israel. Nós sabemos o que o Deus de Israel faz, e tem sido assim quando crentes dão bom testemunho. Até os incrédulos sabem que nós temos um Deus poderoso. Até os incrédulos sabem que Deus responde às nossas orações, e eles têm as crenças deles, mas mesmo assim eles pedem oração para nós, porque eles sabem que alguma coisa acontece quando nós cremos no Deus verdadeiro, o único Deus. E Raabe sabia disso, e ela disse, ela conta o segredo: o povo dessa terra está desmaiando de medo de vocês. Então Raabe, com esse medo também, ela confia no Senhor. Algumas pessoas dizem que não pode se converter pelo medo, tem que ser sempre pelo amor. Bom, os meus filhos se converteram pelo medo do inferno. E eu não vejo qual o problema de ter medo do inferno. As pessoas sabem que elas estão no caminho em que elas merecem a morte eterna. Elas sabem que elas pecam e o que elas fazem é sujeito à morte. Mesmo assim elas fazem, mas elas sabem disso. Uma lei está gravada no coração das pessoas. E Raabe também sabia que Deus ia julgar Jericó e que ela ia rodar junto, porque ela era de Jericó. Só tem uma maneira de resolver essa situação: crer no Deus de Israel. Porque se Deus de Israel protege o povo de Israel, quem sabe Ele proteja também um jericozense. E foi assim que Raabe creu. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. As notícias correm, né? O povo ficou 420 anos no Egito, escravos.
família de Jacó, quando foi para lá, foram em 70 ou 75 pessoas, e eles deixaram a terra prometida, que era Canaã. E por 420 anos, os povos estavam naquela terra como se fossem deles. Mas aquela terra era de Deus para o povo de Israel. 420 anos. Em 420 anos, se eles tiveram notícias de Abraão, Isaque, Jacó, o povo de Israel, o livramento, se bem que o livramento veio no final desse período, né? Mas se eles souberam que Deus fez tudo isso, eles já tiveram testemunho para se converter. Eles já tiveram o testemunho para se entregar ao único Deus e deixar toda a idolatria deles, deixar toda a incredulidade. Por isso, a próxima vez que você ficar com essa conversa, por que Deus entrou e matou todo mundo? Deus continua matando pessoas e vai continuar fazendo isso. Todos aqueles que não crerem nele, ele vai lançar para a morte eterna. Não é diferente Deus exterminar aqueles povos que tiveram a oportunidade de se converter, com o que Deus está fazendo hoje, enviando pessoas ou lançando pessoas para o inferno, e posteriormente elas serão lançadas para o lago de fogo. É a justiça de Deus. Você poderia ficar meio frustrado, ou totalmente frustrado, se Deus simplesmente acaba com as pessoas e não dá oportunidade para elas de reconhecerem seus pecados. Mas elas têm essa oportunidade. Versículo 10, ela menciona que nós ouvimos que o Senhor, quer dizer, Jeová, né, Deus secou as águas do Mar Vermelho. Nós ficamos sabendo disso. Nós soubemos também que saíram do Egito. Ninguém sai das mãos de Faraó. Para alguém sair das mãos de Faraó, é porque deve ter um Deus mais forte do que o Faraó. Porque Faraó não tem um Deus só, ele tem muitos deuses. E um Deus só faz tudo isso, então esse Deus deve ser muito poderoso. E ela também ouviu, todo o povo ouviu, que Deus destruiu 2 reis muito temíveis, além do Jordão, né? Que é a região onde o povo está, antes de entrar em Canaã. Os reis Seom e Og, eles destruíram. Então esse povo está protegido, super protegido por um Deus todo-poderoso. Raabe pensou consigo: eu não vou ficar com essa idolatria aqui, não. Eu não vou ficar com esses deuses que não valem nada. Eu vou para o lado do único Deus verdadeiro e poderoso, que é o Deus de Israel. E assim Raabe está fazendo agora. Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Os espias estavam exagerando o medo deles. Os espias não estavam confiando no Senhor, porque nós estamos vendo em primeira mão o relato de alguém que mora naquela terra e dizendo como os moradores daquela terra estão, não é que estavam, estão, porque eles já têm a notícia da libertação do Egito, da destruição de Seom e Gog, os reis, né, amorreus, e agora o que eles vão fazer conosco? Eles estão tremendo nas pernas, estão com muito medo. E Raabe, versículo 12, ela pede uma coisa encarecidamente. E isso é que todo pecador deveria fazer: chegar diante de Deus e pedir para Deus misericórdia. Mas e se ele não existe? Não tem problema.
Peça assim mesmo. Porque muitas pessoas oraram da seguinte maneira: se o Senhor existe. Não foi assim? E Deus se mostra para as pessoas que fazem isso. Pessoas que querem entregar sua vida para Deus, mas ainda tem dúvida se Ele existe ou não. Essa pessoa está pedindo misericórdia. E Deus pode se apresentar para elas e pode salvá-las. Versículo 12: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Raabe cria no Senhor, ou passou a crer no Senhor, e ela quer o livramento da vida dela, e ela quer o livramento dos familiares dela também. E é claro que ela usa a artimanha que muitos pecadores querem usar. Eu fiz alguma coisa. Eu usei de misericórdia para com vocês, então eu peço que vocês usem de misericórdia para comigo. O pecador é assim. O pecador acha que Deus está salvando porque ele fez alguma coisa boa, porque ele não é tão mau assim. Mas eu acredito que Raabe está rendida ao Senhor. Ela está tentando convencer não Deus, porque ela já creu em Deus. Ela está tentando convencer os homens, os espias, para que eles usem de misericórdia. Assim o pecador deve fazer também. O pecador deve crer no Senhor. O pecador deve conhecer qual é o plano de salvação e dessa maneira se entregar a esse plano de salvação. Versículo 13. Ela ainda está pedindo que eles jurem por isso, né? De que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Agora eu me dirijo a todos aqueles que têm familiares não crentes. Aqueles que têm familiares que, por não serem crentes, você já sabe muito bem qual é o destino da vida deles, da alma deles. Você que é crente em Cristo Jesus sabe que a condenação não vai vir sobre eles um dia, ela já está sobre eles. E você precisa pedir a Deus misericórdia pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, se for o caso, para que essas pessoas tenham mais uma oportunidade de serem salvas. Foi o que Raabe fez. Ela não estava pensando só nela, ela não estava pensando, eu preciso ser salva, mas ela estava pensando, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, e meus irmãos também. Ela está pensando nos seus familiares. Se cada um pensar no seu familiar, então nós já vamos ter várias pessoas orando por essas pessoas que precisam de salvação. Por favor, não deixe que outras pessoas orem pelos seus familiares. Não é que você não deixa, tá bom? Mas o que eu quero dizer é, não delegue, não entregue para que outras pessoas se preocupem com seus familiares. Eu tenho uma bênção de ter todos os meus familiares salvos, mas mesmo assim eu oro pelos pichotinhos, que são as criancinhas, que são a sobrinhada, que são as netas. Estou orando por elas, mas eu louvo a Deus porque os jovens e adultos da minha família, ligadas, né, a meu pai e minha mãe, essas pessoas são salvas pelo testemunho e pelo que eu entendo. Então eu poderia descansar e não orar, né? Mas eu oro pela família de outros que chegam até mim. Mas você tem uma grande responsabilidade, você que é crente em Cristo Jesus, você que tem que orar, você que tem que se esforçar, você que tem que escrever
uma mensagem de salvação e colocar no WhatsApp deles. Você que precisa colher materiais para sempre incentivá-los a ler a Bíblia. Você tem que fazer isso. Não vai pensando, o pastor que faz isso para a gente. Você que tem que fazer. Você tem uma grande responsabilidade se os seus familiares não são salvos ainda. E Raabe, ela está pensando nos familiares. Versículo 14. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Os espias estão se antecipando a Josué até, porque Josué é o comandante, Josué é quem comanda essas empreitadas, mas provavelmente Josué já tenha falado como Jesus: se alguém vos receber, diga paz seja nessa casa, mas se alguém não receber, faz o quê? Bata a poeira do seu pé, das suas sandálias. Provavelmente Josué tenha falado isso: olha, você chegando ali, se tiver pessoas que creem no nosso Deus, que se arrependem, então vocês podem prometer que nós vamos protegê-las. Provavelmente foi isso. E eles tomam então essa liberdade de falar que a vida dela será poupada, mas tem condição. Ela não pode denunciar a presença deles ali na terra. E por isso eles prometem também que usariam de misericórdia, ou seja, não destruiriam, e também de fidelidade, ou seja, cumpririam a palavra deles. E o versículo 15: então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Bom, eu não acredito que eles viviam igual Tarzan, né? Sempre descendo pelos cipós. Não, eles eram muralhas, nessas muralhas tinham casas também, e tinha um lugar certo para descer, só que não seria bom eles descerem por um lugar convencional, porque eles estão se escondendo. Então ela arruma para eles uma corda, e eles vão descer por essa corda. Isso nos faz lembrar também do apóstolo Paulo, né? Quando ele estava fugindo, estava na casa de Jason, e ele foi descido por um cesto para poder fugir. E eles fogem então por essa corda. Nós vemos a fidelidade desses dois espias para com Josué. E fazendo uma comparação com aqueles 12 espias, nós vemos que 10 não foram fiéis e 2 foram fiéis. Eu acho que Deus já economiza recurso humano e fala: não vou mandar 12 não, vou mandar 2 que tá bom. Manda 2 fiéis e está tudo resolvido, porque os 10 só atrapalham. E parece que tem sido assim também na vida cristã, tem sido assim em muitos bons projetos. Muita gente só atrapalha. Não que nós não gostamos de muita gente fazendo a obra de Deus, mas muita gente, para não fazer a obra de Deus, só atrapalha. E essa minoria abençoada, Josué e Caleb no passado, e agora esses 2 espias que a Bíblia não fala o nome deles, pelo menos eu não me lembro, né? Acho que não fala o nome desses 2, são fiéis ao Senhor. E eles recebem a proteção de Raabe, mas nós sabemos que quem estava protegendo mesmo era Deus, usando a vida de Raabe. E nós vamos encerrar com o versículo 16 hoje. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores,
escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. 4 dias foram suficientes para aqueles homens espiarem a terra, terem notícia, e eles foram numa casa muito estratégica, porque essa mulher, embora não aprovemos o que ela fazia, mas essa mulher tinha informação sobrando, porque ela conhecia muitos homens importantes da cidade, provavelmente, e ela sabia dizer tudo sobre aquela terra. Isso economizou muito tempo desses homens, certamente, porque ela passou ali, não sei se um dia todo, mas eles dormiram ali, o que a palavra de Deus diz. E ela diz então para eles ficarem 3 dias, para despistar mais ainda, aqueles homens enviados do rei. E aí eles podiam tomar o caminho deles. Ela aguardou o melhor momento para liberar aqueles espias. E às vezes nós precisamos proteger pessoas. Fisicamente, às vezes nós precisamos. Eu me lembro que meu pai esteve numa situação difícil na rua, e eu também, que nós dependemos em 2 situações diferentes, nós dependemos de uma pessoa de uma casa, batemos lá e entramos naquela casa, e a pessoa deu acolhida para nós, porque tinha algum perigo ali iminente. E às vezes pessoas precisam da nossa proteção. Eu sei que hoje as pessoas não se envolvem mais com ninguém, Eu sei que hoje pessoas passam de largo, como diz o texto em Lucas, mas às vezes há pessoas que precisam. É claro que nós não estamos dizendo para você ser inconsequente com a sua família, não, mas é a oportunidade que Deus te ajuda, você ajuda também pessoas. E aqueles homens foram protegidos por uma mulher. E aquela mulher deu a eles acolhida, aquela mulher deu a eles pistas falsas até. E aí nós lembramos de alguns relatos do Holocausto, nós lembramos de pessoas que sofreram perseguição, inclusive crentes em Cristo Jesus, que foram protegidos e também protegeram. Mas não é só fisicamente que você protege pessoas. Você não protege pessoas apenas dando acolhida por causa de algum perigo. Não apenas você protege pessoas chamando um policial ou alguém que pode ajudar. Você protege pessoas também emocionalmente. Você protege pessoas espiritualmente. Você pode proteger muitas pessoas de vários perigos para a alma delas, não apenas para o físico. E você precisa continuar fazendo isso. E como que podemos proteger pessoas? Primeiro, pensar nos apertos que nós já passamos. Tenta pensar em quantas vezes você ficou vulnerável. Quantas vezes você esteve numa situação que por ingenuidade você ficou num grande aperto. E às vezes você está vendo pessoas passarem pelo mesmo caminho. Você está vendo pessoas que vão cair na mesma vala que você caiu, simbolicamente falando. E você pode dizer, não vai por aí, porque aí você vai se machucar. Se as pessoas vão ouvir ou não, problema delas. Mas quando a gente vê pessoas jovens, ou não jovens também, pessoas se envolvendo com alcoolismo, com drogas, com más companhias, a gente dá um alerta vermelho. A gente fala, olha, esse caminho aqui não vai ser legal para você nem para sua família. Você vai colocar a sua vida em risco e colocar a vida dos seus queridos em risco também. Às vezes uma palavra dessa pode ajudar uma pessoa. Você pode proteger uma pessoa. Nós temos que orientar as pessoas a evitar o perigo.
nós vemos muitas pessoas envolvidas em certas coisas que é um caminho perigoso. E a gente precisa falar. Ah, mas não vai assustar se falar? Se você estiver pensando nisso, você não pensa na vida das pessoas. Vale mais a pena você assustar no momento e ela sair protegida do que você deixá-la segura, uma falsa segurança, e ela se dar muito mal. Nós temos uma grande responsabilidade de pregar o Evangelho, mas também de ajudar pessoas a viver nessa sociedade. E mostrar caminhos bíblicos. Mostrar caminhos bíblicos. Mostrar alternativas. Porque as pessoas estão meio perdidas ou totalmente perdidas. E algumas pessoas precisam muito de uma orientação. Só pelo fato de alguns aqui serem mais velhos, talvez você já ganhe uma autoridade para falar com certas pessoas. E as pessoas precisam muito, não apenas de saber que elas estão num caminho perigoso, porque elas precisam ir para lá, mas elas precisam saber se tem um outro caminho que não seja perigoso. E aí está a sua vivência, a sua responsabilidade também. Olha, e se você fizer isto? E se você deixar de fazer isso e fizer isto? E nós vamos dando orientação para as pessoas. Muitas pessoas estão precisando da nossa ajuda. Muitas pessoas. Desde adolescentes, ou até antes, crianças, os pais, e talvez pessoas que já são bem experientes, também precisam de uma ajuda, porque ninguém é totalmente esperto em todas as áreas. Às vezes nós somos ingênuos em algumas áreas, e nós precisamos de alguém que está observando e se preocupando com as pessoas, de nos falarem qual o melhor caminho. Que Deus abençoe a vida de todos. Sejam como Raabe no crer, não sejam como Raabe no mentir. Sejam como os espias também, corajosos no Senhor, e procure ser uma bênção para todas as pessoas. Amém? Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque nós temos orientação na Tua Palavra para todos os assuntos. Nós agradecemos porque temos uma história tão linda da Tua graça alcançando uma pessoa com um comportamento que não era bom para a sociedade. Mas é a Tua graça. Nós agradecemos porque o Senhor alcançou Raabe, e ela até faz parte da genealogia e da família de Jesus. Nós agradecemos por isso. Nós louvamos o Teu nome e pedimos que sejamos bênçãos uns para com os outros e para aqueles que estão longe dos Teus caminhos também. Em nome de Jesus que oramos. Amém.